ele, parou. Passou. Bom, acho que não é segredo para ninguém que filmes de ação possuem um certo risco na hora de serem feitos. E hoje nós vamos mostrar alguns dos riscos que nós tivemos no nosso filme. Logo de início eu já tenho que falar para vocês o seguinte: a primeira coisa que eu sempre falava antes de cada cena de ação era: o show tem que continuar. Ou seja, se alguém por acaso levar um golpe errado, um soco na cara, entrar mesmo, uma joelhada, uma cotovelada, entrar pra valer, continua atuando, não para, sabe? Se você viu que o soco entrou, continua atuando, não desperdice esse soco. Se você tomou, sofre em silêncio ali até falar corta, porque muito provavelmente essa cena vai ficar muito boa no filme. Então é muito mais produtivo não só para o filme, mas até para quem apanhou que esse soco, que esse golpe entre na filmagem. E é claro que nesses casos, se alguém levar aí um taco de beisebol na cara, abrir o supercílio da pessoa e começar a sangrar, a gente vai parar para socorrer a pessoa, né? Se alguém se machucasse sério num set de filmagem, a primeira coisa que você tem que fazer é interromper a gravação e buscar cuidar, tratar daquela pessoa que está machucada com profissionais da área da saúde. No caso, se tivesse algum profissional da área da saúde por perto, dependendo do nível do machucado, como a pessoa se machucasse, a gente faria um atendimento preventivo, né, um atendimento pré-hospitalar, então antes de chegar no hospital, e aí iríamos com a pessoa para o hospital. E o que desse para fazer do filme sem aquelas pessoas, né, o que desse para gravar, a equipe de produção provavelmente ia fazer essa gestão para que a gravação não parasse. Mas a gente foca muito na prevenção, para justamente não ter que parar o filme, não ter que perder tempo de filmagem, não correr o risco de machucar uma pessoa, né? Até porque, independente da gravação, aquela pessoa pode se machucar de forma séria, então a gente trabalha muito a prevenção. Ensaia muitas vezes, faz a primeira gravação devagar. Se um dos protagonistas se machucasse, isso poderia complicar mais o filme. Dependendo de quem fosse o protagonista e em que fase da gravação do filme nós estivéssemos, isso poderia demandar um atraso muito grande. Por exemplo, se o personagem do Vinícius, o Arthur, se machuca, no começo das gravações a gente gravou a primeira cena, o procedimento padrão seria dar prioridade para a saúde do ator e atrasar todo o resto do filme. Aí a produção ia se reunir, entrar em contato com os outros atores ali, os outros protagonistas, figurantes e todo mundo que não tivesse machucado, para tentar organizar gravações que pudessem ser feitas sem o ator protagonista, para também não perder tempo de filmagem. Por ser um filme de luta, temos alguns riscos bem óbvios, como algum golpe acabar entrando, uma queda sair de controle, alguma arma ser usada de maneira um pouco errada. Em relação às armas, temos algumas armas no filme, temos algumas cenas com objetos que pode ser um pouco mais perigoso. Mas é claro que para isso temos algumas prevenções. Já na coreografia, montando as cenas com armas, nós deixamos a cena de forma que ou a arma sendo utilizada não é muito contundente, ou então, quando é uma arma que tem um potencial de contundência muito grande, nós fazemos com que a coreografia passe muito longe de acertar a cabeça de alguém ou de realmente machucar a pessoa. A maioria dos atores que fizeram cenas de luta já eram lutadores, então já tinham muita experiência, já levaram muito golpe na vida. Mas é claro que mesmo todo mundo lutando, pode existir algum receio em fazer as cenas. Teve receio em algumas cenas de luta? Receio? Bom, na maioria das cenas não. Até porque eu me senti bem preparado por conta dos vários ensaios e, né, como eu fiz a maioria das cenas de lutas, eu precisava estar bem afiado na coreografia. Bom, o básico, né? Receio de machucar alguém, de dar um soco de verdade, sabe? Pegar sem querer, ou de levar uma porrada sem querer. Inclusive eu levei uns 2 socos ali, tipo, pá, pá, que acontece, mas o único receio é esse. E a hora que você leva também, você tá ali fazendo pela arte, você nem pensa muito na dor, só dá um medinho de levar. Só uma ressalva para algumas cenas específicas, nas quais foram utilizadas armas ou objetos. Tinha uma cena que meu personagem, ele iria ser atingido por um rodinho bem na cara. Então ali a gente tinha que tomar mais cuidado, né? Mas sempre dava receio, porque como o golpe passava perto, mesmo assim, né? Você ficava, vai pegar, não vai? Pô, ninguém merece um rodo no olho, né? Outra coisa muito importante em apontar seria que, como eu já expliquei, a maioria de nós era artista marcial, treina recorrentemente, e nós podemos nos machucar não no filme, mas talvez antes do filme, em ensaios, esse tipo de coisa. E isso, infelizmente, aconteceu durante o nosso filme. Eu mesmo me machuquei. Galera, eu possuo uma vida muito ativa fora das gravações. Então eu tenho uma rotina bem pesada de exercícios e treinos. E alguns dias antes de começarmos as gravações,
Os atores foram alertados para tomar mais cuidado, mas mesmo assim, tem coisa que acontece, é imprevisto, e eu acabei tendo uma contratura muscular em um treino de costas na academia. Eu estava em um treino de jiu-jitsu, eu estava pegando alguém no katagatame e a pessoa deu um upa e eu tava com o dedão pra fora, meu dedo acabou ficando e ele foi e eu torci o dedão. Claro que não foi nada muito grave, eu não conseguia muito bem fechar a mão, mas dava pra dar um migué ou aguentar a dor. E isso me prejudicou um pouco nas cenas, até porque a contratura, ela deixa a musculatura mais rígida. E como eu tinha que me movimentar muito durante as cenas, fazendo chutes e socos, eu acabava sofrendo com a dor e até com essa questão de amplitude. Às vezes eu não conseguia saltar direito por causa dessa dor nas costas, sabe? Mas por muita sorte, não aconteceu nada demais, foi só isso mesmo. E depois que eu machuquei, eu fiquei aí a semana inteira sem ir. Durante o filme também, eu não fui treinar para não me machucar mais. Um outro tipo de problema que pode acontecer não só em filmes de ação, mas também em qualquer tipo de filme, é um acidente inesperado. Uma cena que era para ser super controlado, algo que era para ser muito seguro, sem nenhuma dúvida. Como você dar o like nesse vídeo, se inscrever no nosso canal. Durante a nossa gravação tivemos um pequeno problema em uma cena que era para ser tranquila e acabou saindo um pouco de controle. Foi uma cena que meu personagem seria jogado para fora do carro, mas a princípio era para ser uma cena bem tranquila. O carro estava estacionado, perto da guia. Aliás, a gente achava isso até o momento, né? Por um breve descuido, a gente não viu que não estava perto o suficiente e na hora que eu fui arremessado e caí para fora, eu bati bem as costas na quina da guia. E ali, nossa, piorou toda a minha dor. Um grande imprevisto que pode acontecer é uma cena imprevista, ou seja, uma cena que não era se esperada ou que não tínhamos certeza que iríamos colocar no filme. Acho que isso é bem claro, se não sabíamos que a cena iria para o filme, nós não tínhamos o preparo adequado para fazer essa cena. Logo, a chance de dar errado e alguém acabar se machucando é um pouco maior. E claro, isso aconteceu no nosso filme também. Tivemos uma cena muito empolgante que não tínhamos certeza se iria entrar. Aliás, nós tínhamos decidido que não iria entrar e depois, de última hora, acabamos colocando ela no filme. Tínhamos decidido que ela não ia entrar no filme. Bom, teve uma cena em específico que eu tive muitas sensações ali de ansiedade, de medo até. Mas de última hora ali, por conta do diretor, né, forças maiores, aconteceu. Era uma cena onde meu personagem carregava o protagonista até a parede. E ali ia acontecer uma coisa incrível, impressionante. Um mortal. A cena do mortal foi assim, a gente tava um tempinho já sem praticar, eu e o Marcos, a gente fazia um tempinho que a gente não praticava o exercício, e eu tava um pouco afastado dos treinos de parkour também. Por mais que minha parte era mais fácil, eu só tinha que servir de apoio para o Vinícius, o Arthur, nosso protagonista. No momento do giro, era onde tinha explosão, ou seja, eu sentia todo o peso do corpo dele em cima de mim. E ali ficava bem complicado, porque se fosse uma vez, tudo certo. Mas né, nunca fica bom de primeira. Então a gente precisou repetir várias vezes. E a cena do mortal era uma cena que, tipo, eu sabia a técnica perfeita, eu tinha o condicionamento físico pra fazer, mas mesmo assim, o medo, você vai botar o pé numa parede sabe aquela tinta que raspa? Você vai botar o pé numa parede assim, se você raspar, e se o Marcos não segurar seu corpo, você cair de cabeça, aí ferrou a gravação, vai ficar machucado, lesionado. Enfim, eram uns pensamentos assim, que me geraram essa ansiedade e quase que a cena do mortal não acontece. Mas, felizmente, consegui superar esse medo, como eu aprendi no parkour. Ficou legal pra caralho. Vai ficar legal? Ficou legal por bom. Joga no vídeo. Se você tem o domínio da técnica e se você tem o condicionamento físico, você sabe, já praticou no colchão, na cama elástica, você tem um conhecimento da técnica, já praticou ela antes, então é só você conversar com a sua mente e superar o medo que tem ali uns 70% de participação numa acrobacia e num tricking. E aí conseguimos fazer a cena do mortal, ficou muito bacana inclusive. E você aí que está assistindo esse vídeo, você tem que clicar no link aqui embaixo na descrição para não perder a estreia do filme Quanto Custa a Corrida. Beleza?